Obrigado. Opa. Então, olá, boa tarde. Estamos iniciando, então, a nossa primeira hora júnior do Clube de Programação da UTFPR de Curitiba. Eu vou pedir a todo mundo que está presente aqui na live, que quiser abrir as suas câmeras, para a gente criar um clima mais à vontade, né, para a gente poder se ver, se conhecer também. Então, se sintam à vontade para se voluntariar a abrir a câmera, isso é bem legal. Os demais, claro, fiquem também à vontade para não abrir se não quiserem. Eu peço também que vocês mantenham os microfones desligados, para não ter problema de ruído, retroalimentação. Mas você pode abrir o seu microfone para falar a hora que você quiser também, tá? Então, fiquem à vontade para me interromper, para perguntar o que quiserem perguntar, sem problemas. Isso aqui é uma oficina, não é uma aula, muito menos uma palestra. Eu vou iniciar essa hora júnior. Oi, Davi? Você ia falar alguma coisa? Não, é que eu acho que o meu microfone estava ligado. Ah, tá. Ok, tudo bem. Desculpa. Bom, a gente vai iniciar essa primeira hora júnior com uma apresentaçãozinha sobre o clube. Antes de a gente começar a falar sobre programação competitiva, né? Por que a gente trabalha com programação competitiva, e por que eu acho que é uma boa ferramenta, mesmo para quem vai aprender a programar, para você ensinar programação. Eu acho que a programação competitiva é muito legal, e defendo a programação competitiva, eu acredito na programação competitiva, e tudo isso eu vou explicar agora, né, nessa apresentaçãozinha sobre o clube, sobre programação competitiva, e depois a gente vai até fazer alguns probleminhas já, para ter nossas primeiras experiências com programação. Talvez você nem saiba programar, nunca tenha escrito uma linha de código na vida, e a gente vai ter a oportunidade aqui de começar do zero absoluto, como eu prometi para vocês, né? Essa primeira hora júnior nossa abre, então, introduzindo o clube de programação e introduzindo a programação competitiva e os primeiros assuntos em programação. Com isso, a gente abre a nossa jornada de iniciação ao clube de programação. Essas horas júnior, como são todas gravadas, a gente vai deixar no site, numa sessão especial, como se fosse um curso, né, uma jornada de iniciação ao clube, para que todo mundo, depois que queira entrar no clube, possa recuperar esses vídeos, possa assistir esses vídeos, porque todos esses conteúdos básicos de programação competitiva a gente vai falar ao longo das semanas. A gente começa do zero absoluto hoje, mas a gente sempre assume para as próximas semanas que todas as semanas anteriores das horas júnior são pré-requisito. E assim a gente vai construindo o conhecimento, construindo um repertório de conteúdos básicos em programação competitiva, que vão servir de referência depois, inclusive, para as partes 1 das oficinas, né? Volta e meia a gente fala de algoritmos, por exemplo, sei lá, algum algoritmo em grafos específico, alguma estrutura de dados em específica, e tudo isso a gente pode remeter, então, a referência para a hora júnior em que aquele conteúdo foi trabalhado na jornada de iniciação, ok? Então, esse é um momento bem especial que a gente está começando esse projeto também, né, de ter essa espécie de curso desses conteúdos básicos que volta e meia a gente tem que remeter os estudantes iniciantes a esses conteúdos. É um jeito também da gente abordar tudo que tem que ser abordado inicialmente, né, de conteúdo básico. Bom, então a primeira apresentação aí, né, sobre o clube de programação e como que a gente pode se livrar de programação mal feita. Vocês já devem ter visto programadores ruins em alguns lugares, né? A gente encontra programadores ruins e programação mal feita em várias situações. Por exemplo, em empresas. Eu já vi até. Aqui em Curitiba, né, o clube de programação ainda é meio jovem, a gente ainda não está conseguindo interagir muito bem com as empresas da região. A gente já está interagindo bem entre as universidades entre si já estão interagindo bem, mas as empresas não muito ainda. Também veio pandemia, enfim, as coisas ainda estão caminhando devagar. Mas em Chapecó, quando eu estava antes, na UFFS, né, a gente tinha tudo de programação já há um tempo e a gente conseguia interagir até com empresas lá. Eu lembro que a gente promoveu algumas maratonas de programação dentro da universidade, e inclusive vieram participar pessoas das empresas da maratona de programação, né?
Eram pessoas que já eram formadas, que já programavam, que já trabalhavam com programação, às vezes há anos, e chegaram na competição, chegaram na maratona e foram super mal. Não conseguiram passar 2 balões. Então, isso demonstra também uma certa deficiência que a gente tem, bem séria mesmo, na formação dos programadores. A gente acaba formando muitos profissionais que às vezes até têm habilidades e facilidades com linguagens de programação, e os caras às vezes sabem detalhes sobre um monte de bibliotecas, de um monte de linguagem, tem um bom repertório nesse quesito de ferramenta, de linguagens de programação, de ferramentas para análise e desenvolvimento de engenharia de software. A gente tem bons profissionais com um bom repertório nessas coisas, mas quando fala de programação mesmo, que é essa coisa do pensamento computacional voltado para a elaboração de uma solução para um desafio computacional, o programador acaba se dando mal, não sabendo como agir, como se portar, como abordar o problema. Ele sabe implementar uma solução que já é pronta. Basicamente, ele conhece as ferramentas para implementar as soluções, mas ele tem pouco repertório e pouca experiência com pensamento computacional, com pensamento discreto, com combinatória, com conhecimento até teórico da computação, para abordar desafios novos que surgem e antes de implementá-los. Então, não é por acaso que as grandes empresas, tipo Google, IBM, Microsoft, que precisam de profissionais assim, porque essas empresas lidam com problemas que vão para muito além de apenas ferramentas, design e interface. Essas empresas lidam com problemas computacionais sérios, do tipo, eu tenho um número astronômico de URLs na internet e eu tenho que fazer busca sobre essas URLs. O Google lida com isso. E faz isso em fração de segundos, inclusive. Que tipo de algoritmos, que tipo de soluções você desenvolve para esses desafios computacionais? Empresas de logística, que às vezes têm que alocar transporte, recursos, saber como vai alocar esses recursos, enfim, você tem desafios computacionais aparecem na indústria e na academia aos montes, Mesmo na academia, quem segue carreira em ciência aplicada, que vai lidar com banco de dados, com IA, com redes de computadores, vai enfrentar desafios computacionais para resolver. E a gente precisa de programadores melhor formados para enfrentar esses desafios computacionais. E por isso, então, que as sociedades de computação, mais notavelmente a ACM no mundo, e a SBC no Brasil, promovem competições de programação, mais notavelmente aí o ICPC, o ICPC que é a maior competição de programação do mundo, é o International Collegiate Programming Contest, e no Brasil, a final brasileira, que faz parte da regional latino-americana do ICPC, a gente chama de Maratona de Programação, e essa competição, então, é promovida pela SBC. Tá? E o objetivo da ACM e da SBC, ao promoverem essas competições, é justamente, não é, na verdade, a competição em si, não é a competição, pela premiação dos caras que ficam no pódio, não é isso. O objetivo é que pelo tipo de conteúdo, de coisas que a ACM e a SBC cobram na prova, as pessoas, ao treinarem para a prova, tenham a oportunidade de estudar essas coisas, de se aprofundar nessas coisas, de desenvolver as habilidades nesses assuntos que são considerados pelas sociedades de computação importantes, tanto para a indústria quanto para a academia, mas que às vezes no curso de graduação as pessoas ficam com uma formação deficiente e não desenvolvem a habilidade que elas precisavam desenvolver em programação. Infelizmente, os cursos de graduação às vezes acabam focando muito em desenvolvimento, mas menos em programação. E aí o objetivo de você ter um formato de programação competitiva é justamente fazer essas pessoas estudarem essas coisas, se desenvolverem nessas habilidades e serem programadores melhor formados, tanto para a indústria quanto para a academia. Tá? Por isso que a gente tem essas competições. O clube de programação, então, ele tem esse objetivo principal nosso,
que inclusive transcende a maratona de programação, transcende as competições de programação. A gente não é apenas o nosso clubinho de treinamento dos times para maratona, não. Porque o que nós queremos é ser um espaço ao qual todos os interessados, todas as interessadas em se tornar programadores e programadoras melhores, sejam eles estudantes da UTFPR ou de outras instituições, ou profissionais da área de programação, que essas pessoas possam comparecer, aprender, trocar experiências e aprimorar suas habilidades através da programação competitiva. Sim, nós trabalhamos aqui no Clube de Programação com programação competitiva, né, no formato das competições de programação. Mas isso não quer dizer que você, ao participar do clube, vai querer participar das competições. Você pode, mesmo assim, utilizar o clube para o seu aprendizado, para o seu desenvolvimento, para desenvolver as habilidades todas para a sua formação melhor, né? Independentemente se você vai de fato competir ou não, mas para ter também o benefício que é para a sua carreira, para o seu desenvolvimento como profissional, que é você treinar para uma competição, ainda que você não compita, porque a competição em si não é o objetivo principal. Né? O objetivo principal é o treinamento, é a jornada, né? É tudo que se aprende, tudo que você troca de experiência com os colegas, tudo isso é o que faz você crescer como profissional. E esse é o objetivo principal da programação, ser esse espaço para todo mundo que quiser chegar e participar. Nós também temos um objetivo secundário, que é treinar os nossos times da UTFPR Curitiba para a maratona de programação da SBC, né, que é integrante da Regional Latino-Americana do ICPC, como eu já falei. Então, a gente usa também o clube para treinar os nossos times de maratona, e é legal, porque outros times de outras instituições também treinam com a gente, né? O time da UFPR, por exemplo, treinou com a gente o ano 2020 inteiro, e foi muito legal ver 2 times do clube de programação classificados para a final brasileira, que vai acontecer agora em julho de 2021, né? O nosso time da UTFPR de Curitiba e o time da UFPR. Os 2 times ocuparam as 2 vagas que o Paraná tinha na final, e a final de 2020 vai acontecer agora em julho de 2021. E detalhe que eu coloquei aqui o TFPR-CT, mas aconteceu no ano passado, que é o TFPR de Ponta Grossa, os times de lá não conseguiram um coach, um professor do campus de Ponta Grossa para ser o coach deles, e como eles também participavam de programação, eu assinei como coach deles, e fui coach dos times tanto da UTF de Curitiba quanto de Ponta Grossa, mas tipicamente a gente quer que o coach seja sempre um professor da sua instituição, né? Você pode treinar com a gente aqui no clube, tranquilamente, mas o ideal é você achar um professor da sua instituição para, pelo menos, assinar como coach. Né? Ok? E outro objetivo, o terceiro objetivo nosso aqui do Clube de Programação é fortalecer a nossa comunidade de programadores e programadoras regional. Né? A gente também quer que a região se desenvolva em programação, né? Que os melhores programadores, os programadores que ficam no pódio do ICPC, no pódio da maratona da final brasileira, não sejam apenas os caras lá da USP, Unicamp, FMG, Federal de Pernambuco, o FCG também, né? Os caras têm uma boa cultura já em programação, formam programadores muito, muito bons, mas a gente quer que a nossa comunidade aqui também cresça, seja fortalecida, e isso vai impactar também nas empresas da região, na qualidade dos programadores que essas empresas vão receber, e a gente também possa estabelecer pontes entre empresas e universidades também na região. Essas pontes, elas existem quando a gente fala da Maratona de Programação Nacional, né, na final brasileira. Se você tiver a oportunidade de conseguir se classificar para a final brasileira, você vai chegar lá, você vai ver várias empresas envolvidas na final brasileira, às vezes coletando até mesmo dados dos participantes, porque as empresas ficam, as melhores empresas, né, as empresas que têm esse perfil, que procuram esse profissional mais capacitado em desenvolver criativamente e genialmente soluções para desafios computacionais, além meramente das habilidades com ferramentas dos caras. Essas empresas, elas ficam de olho na maratona de programação e elas coletam mesmo os dados dos participantes para ver os melhores classificados e convidar para oportunidades específicas dentro das empresas. Eu vi isso acontecer, inclusive, com ex-alunos já, que por terem ido bem na maratona de programação, conseguiram empregos muito bons, com salários muito bons, com cargos muito bons, com rotina de trabalho bem legal também, em São Paulo, aqui no Brasil. Tá? E ex-colegas meus também que competiam, que hoje estão no Google. No Google, acho que eu tenho uns 2, 3 colegas, e outras empresas internacionais, e também alcançaram uma vaga nessas empresas. A porta de entrada, para essa porta teve uma
uma contribuição importante aí a participação desses caras na maratona e no ICPC. Tá? Esses caras, em particular, conseguiram chegar até a final mundial, né? Então, por terem sido finalistas mundiais do ICPC, eles tiveram, assim, um acesso bem fácil a essas empresas e a cargos bons lá. Bom, então o objetivo também é a gente trazer essas pontes que acontecem entre empresas e universidades para a região, né, para que as empresas daqui possam enxergar a maratona como uma coisa legal e estabelecer essas pontes, né, entre as empresas e as universidades da região. Como funciona a maratona de programação, em particular, né, e o ICPC, a final mundial do ICPC é no mesmo formato, né? Você tem um conjunto de 10 a 15 problemas, 5 horas de prova para resolver esses problemas, e cada problema que você resolve, você ganha um balão. E o time que tiver mais balões, ganha. Tá? É uma maratona mesmo, uma corrida, em que os times correm para ver quem que fica com mais balões no final. E a gente tem o placar, então, por número de balões. Para times com o mesmo número de balões, tem um critério de desempate. Eu não vou explicar com detalhes agora, mas esse critério de desempate está relacionado ao tempo que os times levaram para conquistar os balões que conquistaram. E aí tem o desempate, então, que os times que fizeram aquela quantidade de balões mais rápido vão ficar na frente no placar. Ok? Os times são compostos por exatamente 3 integrantes. O nome do time é escolhido pelos integrantes. E, tipicamente, na competição, os 3 integrantes do time só podem usar uma máquina. Isso é muito legal. É uma característica também da competição, porque vocês têm que se adestrar, não. Vocês têm que se forçar, né, a saber programar em equipe, programar em pares, em trios, saber dividir a prova, saber enquanto um cara está codando uma solução na máquina, outro está trabalhando em outro problema no papel, enfim, tem várias habilidades aí legais para desenvolver como time por conta desse formato, tá? Como exceção da última primeira fase que teve, né, a primeira fase da maratona de 2020, cuja final brasileira ainda não aconteceu, porque ela vai ser em julho de 2021, por causa da pandemia, né, tudo se atrasou. Essa primeira fase, que às vezes a gente chama até de regional, ela aconteceu online, então os times, cada integrante do time tinha a sua máquina, mas isso foi uma excepcionalidade. Na final brasileira, já que vai ser em julho, não vai ser assim. A final brasileira vai ser semi-presencial, quer dizer, ela vai ser distribuída online. Então, os times aqui de Curitiba vão competir em Curitiba, cada time vai competir na sua cidade, mas vai ser num lugar mais controlado, uma máquina por time, com as condições da competição normais acontecendo, tá? As linguagens de programação permitidas não são muitas, são só essas 4, na verdade, na maratona de programação, né? O C, C++, 17, Java, Kotlin e Python, tá? E por que essas linguagens? É porque, na verdade, a linguagem é o que menos importa. É uma competição de programação mesmo, né? É uma competição de pensamento computacional. Então, a implementação é uma habilidade importante? A linguagem é importante, eu não vou dizer que não é importante, mas ela não importa tanto assim. Eu acho que até ela é o que menos importa, porque importa mais mesmo a lógica de programação, pensamento computacional, como você encara um desafio computacional, como você aborda ele, como você implementa, como você desenvolve a solução para ele, que algoritmo você usa, que algoritmos, que estruturas de dados, que estratégias, enfim, tudo isso é mais relevante do que a linguagem. Tá? Aqui no clube a gente costuma trabalhar mais com C, C++. Python também, mas Python mais para problemas muito fáceis mesmo, e aí talvez no Python, na competição, seja mais rápido você codar em Python, ou problemas que envolvam em termos de precisão arbitrária, né, tipo Big Integer, que o Python tem e a stag do C++ não tem. Fora isso, a gente acho que tipicamente trabalha com C, C++ aqui no clube. Historicamente, C++ é a linguagem preferida dos times mais competitivos no Brasil também. Então, os melhores times os que vão melhor, né, na maratona de programação no Brasil, geralmente usam C, C++. Tá? Com exceções, claro, mas acho que é a linguagem mais usada na competição também. Bom, em 2020, a gente teve a primeira fase, da qual participaram 799 times, um total aí de 2.397 estudantes, gente pra caramba.
de 196 instituições do Brasil inteiro, espalhados pelo Brasil inteiro, né? Agora, para a final brasileira de 2020, que vai acontecer no dia 10 de julho de 2021, né, com aquecimento do dia 9, foram classificados 58 times. São 2 deles daqui do Paraná, o nosso time da UTFPR Curitiba e o time da UFPR. Até agora, porque a primeira fase do Amapá, foi o Amapá que teve aquele problema com energia elétrica, né? Eles tiveram aquele problema, enfim, com energia elétrica, e a primeira fase deles não aconteceu ainda. Alguém falou alguma coisa, né? Professor, eu queria saber, elas vão ser, a competição agora de julho vai ser transmitida? Sim. Alguma dessas competições são transmitidas? Tem transmissão ao vivo da competição no canal do YouTube da Maratona de Programação. Tá? A competição tem um canal no YouTube e eles acompanham todos os placares do país inteiro. Claro, quando a competição era presencialmente todo mundo no mesmo lugar, era mais legal ainda, né? Mas eles vão acompanhar todos os times espalhados pelo Brasil, os balões que eles vão fazendo em tempo real, porque o julgamento é centralizado, e você acompanha o placar, como ele vai se movimentando. A primeira fase já foi assim, né? As séries espalhadas pelo país também, ainda que de modo remoto, o pessoal conseguiu acompanhar também os balões, a gente viu os times da UTF fazendo os balões, foi bem, bem legal, foi bem emocionante, na verdade. Então, sim, você pode acompanhar, pode participar, até recomendo que vocês assistam a final brasileira no dia, né, para poderem torcer pelo pessoal aqui do Paraná, né? A gente está com o objetivo aí de ficar numa posição boa no sul do país, é o nosso objetivo, a nossa meta para essa edição da competição, quem sabe pegar o primeiro lugar do sul, dos times da região sul que estiverem lá, que a gente pegue a primeira colocação, ou esteja entre as primeiras colocações. A gente sabe que a UDESC tem times muito fortes, a URGS também, que também estão classificados, né? Mas quem sabe a gente consiga aí trazer o primeiro lugar do Sul para o Paraná, aqui ou para o UTF ou para a UFPR, né? Nosso objetivo aí, e a gente conta com a torcida de vocês. Bom, então tá, teve esse estado, eu não lembro qual era o estado, teve problema com energia elétrica, eles não fizeram a primeira fase, eles estão para fazer ainda a primeira fase, então por enquanto são só 58 times classificados. Tá? Mas eu acho que de lá vai vir mais um time, então vão ser no final 59 times para a final brasileira. O clube de programação funciona com oficinas e treinos, eu vou explicar melhor como funciona isso. Tá? Pera aí, alguém mandou uma mensagem, deixa eu ver se é do clube. Ok. Anderson, você tá aí? Anderson Silva? Acho que não. Que ele perguntou no grupo nosso do Telegram sobre as linguagens de programação, né? Então acho que eu acabei de responder a pergunta dele. Ele queria saber se Rust era usada, era permitida na competição, e não é. Apesar de ser permitido em alguns online judges, tipo URI, permite, né? Mas nas competições oficiais, a Maratona de Programação e o CPC não permitem o Rust. É só mesmo C, C++, Java, Kotlin e Python. Bom, o clube de programação tem oficinas e treinos. As oficinas ocorrem todas as terças, nesse horário, né, das 14 às 18. Oi. Quem ia falar? Desculpa interromper, que eu tinha levantado a mão. Certo, só uma questão. Eu sou meio lesado com esse negócio de levantar a mão aqui do Meet, tá? Porque às vezes eu tô alternando entre janelas e tal, e não vejo vocês levantarem a mão. Então, quando vocês quiserem falar, abre o microfone e fala, me interrompe, tá? Não fiquem se constrangendo, não. O Moisés perguntou se o clube conta como atividade complementar. Conta sim. Se você devidamente se inscrever no clube, você vai receber um certificado das horas que você participou. Leonardo, pode fazer a sua pergunta. Então, professor, são duas coisas bem objetivas até. A primeira, eu gostaria de saber mais a respeito, o senhor mencionou até na etapa 1, sobre essa mescla de C com C++, né? Principalmente com relação à orientação a objetos e tal. E com relação no próprio site de vocês, tem muitas bibliografias, né? E eu gostaria de saber
Porque, tipo, eu trabalho com desenvolvimento web e tudo mais, já trabalhei com C, C++, Python, JavaScript, mas, logicamente, nunca fui tão a fundo na questão de algoritmos. Conheço o site do Uri há um bom tempo, né? Não cheguei muito a fundo por falta de tempo, agora pretendo me aprofundar mais. Mas eu gostaria de saber, como vocês têm muito mais experiência, se dentro das próprias bibliografias indicadas tem algum caminho, comece por aqui, vá nesse sentido, o que eu estudo mais de C, o que eu estudo mais de C++, é mais ou menos nesse contexto. Beleza, Leonardo. Ótima pergunta. Vou responder sim. Sobre as linguagens, veja, a gente não usa tanto os recursos que as linguagens de programação têm para oferecer, porque os problemas, assim, vamos lá. Um problema de programação competitiva, ele tem um propósito muito específico que ele quer avaliar. Né? É um formato muito autocontido mesmo. O programa que você faz é um programa autocontido. Então, muita coisa que é muito característica de desenvolvimento de software, de engenharia de software, acaba, na programação competitiva, não sendo necessário, né? Porque a gente não quer, por exemplo, que vocês tenham muito ruído para trabalhar com aquilo que tem que ser trabalhado. Né? O objetivo é encarar o desafio computacional, desenvolver uma solução para esse desafio, né? E implementar essa solução. Mas tem coisas, quando você vai programar, digamos, na vida real, que não são exatamente parte ou central na solução computacional que você desenvolveu. São coisas mais de detalhes técnicos de implementação e até mesmo coisas de gerência de projeto, de especificações técnicas que o módulo que você vai implementar na sua empresa tem que ter para poder integrar com o módulo que uma outra equipe implementar, enfim. E nada disso, a gente tenta, na programação competitiva, trabalhar em cenários autocontidos, isolados, justamente porque a gente tem a oportunidade, assim, de eliminar todos esses ruídos que são mais de desenvolvimento, né? A gente consegue eliminar esses ruídos e focar mais em programação mesmo, né? Encarar problema computacional e algoritmo e tal. Deixa eu concluir o meu raciocínio, tá, Leonardo? Então, a gente tenta trabalhar justamente assim, né? É por isso que a programação competitiva é muito legal, porque você consegue, nesses cenários mais comportadinhos, mais autocontidos, trabalhar esses desafios em, por exemplo, 5 horas de prova, e o cara consegue fazer um monte de coisa legal, porque não tem esse monte de outras chatices incomodando ou atrapalhando, que são ruídos mesmo, que não tem muito nem a ver com o problema que está sendo proposto, né? Então, assim, coisas que são super legais da engenharia de software, e de novo, né, engenharia de software, desenvolvimento de software, não é exatamente a mesma coisa que programação. Essas coisas têm uma forte relação entre si, com certeza, nenhuma coisa é mais importante do que a outra. Aqui a gente vai trabalhar em programação, né? E tem muita coisa legal da engenharia de software, tipo orientação a objeto, né? Um recurso super bacana de usar, a gente usa bastante na indústria, especialmente, né? Porque nos ajuda com sistemas maiores, que são integrados, com mais gente trabalhando, enfim, né? Enfim, tem vários motivos aí para justificar a orientação a objeto. Na maratona de programação, para os nossos programinhas autocontidos, em que o foco não é desenvolvimento de software, mas o foco é programação, a gente não recomenda as pessoas a trabalharem com orientação a objeto mesmo, assim. Então, a gente basicamente trabalha com linguagem estruturadona, tipo C, só que o C é uma linguagem muito pobre em termos de biblioteca, né? E muito chata também. Então, o que a gente chama de o nosso C++ da maratona, ele na verdade não é um C++, assim, a gente não faz um C++ bonito como deveria ser, né? Como fazendo bonitinho as classes, fazendo orientação a objeto. O que a gente faz, na verdade, é escrever códigos em C, usando a STL do C++, né? A STL é a Standard Library. Então, é a biblioteca padrão do C++, que tem um monte de coisa já implementada, que você não precisa reimplementar, porque já está lá implementado. Então, você pode usar essas coisas do C++. Mas o código é estruturadão mesmo, é C. É um C com STL, é um C mais ou menos. Tá? É assim que a gente faz para o negócio ser mais objetivo, né? Porque a gente quer escrever código rápido. A gente não quer perder tempo com um monte de coisas acessórias que não diz respeito exatamente à solução computacional que a gente desenvolveu para aquele problema, para aquele desafio. Tá?
Então esse é o C que a gente usa, é um C mais ou menos, assim, é um C com STL, ok? Em relação à bibliografia, na página do clube, sim, a gente tem Desculpe interromper, Pode só para falar, antes de você falar da bibliografia. Fala aí, Leonardo. ponto anterior, o que me motivou a fazer esse tipo de pergunta foi porque teve momentos em que você utilizou o array propriamente do C e alguns momentos o vector, e alguns momentos, e principalmente scanf e printf, né, que são mais típicos do C. Aí eu queria saber se tipo, realmente tem uma diferença de grande de performance, a experiência leva a escolher um ou outro, foi por isso que eu acabei perguntando. Sim. Esses detalhes bem específicos a gente vai abordar, sim, fica tranquilo, tá? Mas rapidinho para você aqui, C-in e C-out do C++, tem competidores que usam, um monte, inclusive, aqui no clube, tá? Eu não gosto muito. C-in e C-out são lentos, mas tem um hack que você consegue fazer, uma linha de código, que eu nunca lembro de cabeça, porque eu não uso mesmo. Então é um hack que você coloca logo de cara na função main, que otimiza o C-in e C-out para eles ficarem competitivos. Se você não fizer esse hack, inclusive eu já vi casos de gente que o mesmo código não passava, dava problema de tempo limite excedido, e quando trocou o C-in e C-out para printf scanf passou, porque C-in e C-out são realmente muito custosos. Mas parece que se você, ao invés de trocar para printf scanf, você só colocar esse hack, também passa, também funciona. Então, só que eu acho os C-in e C-out meio chatos, assim, eu acho que eles são um pouco formatáveis, né? Às vezes, num problema de programação competitiva, você tem o formato da entrada e da saída que tem que ser rigorosamente atendidos, né? E eu acho o scanf e o printf muito, muito poderosos, assim. Se você sabe usar bem os recursos do printf e do scanf, você consegue fazer coisas bem legais e bem rápidos na própria função de leitura e impressão. E às vezes o C-in e C-out geraria um código um pouco mais chato, assim. Então, por isso que eu prefiro printf scanf, e muita gente prefere, mas isso é bem pessoal mesmo. Tem gente que prefere C-in e C-out, vai do gosto do freguês. A questão do vector, tem gente que usa só vector mesmo, C++. Eu gosto de trabalhar com alocação estática e a dinâmica apenas quando é necessária. Então, quando eu preciso da alocação dinâmica, ou quando ela realmente serve a um propósito, eu uso. Como era o caso daquele problema que eu fiz agora há pouco na parte 1, aquele exemplo era um bom exemplo de trabalhar com uma alocação dinâmica, porque era um vetor que ia crescendo, né? A gente não sabia o tamanho que esse vetor ia assumir de antemão, a gente ia descobrindo os elementos dele conforme o código ia rodando, e aí é legal usar o vector, porque você tem um pushback. Mas se não, eu aloco um vetor estático mesmo, que é até mais eficiente, inclusive, né? Já prevejo o tamanho maior possível que esse vetor possa ter, e fico feliz, assim, tá? É o tipo de coisa que na indústria a gente não faz, né? Na vida real, a gente não faz vetores com tamanho, chuta o pau da barraca e usa só uma parte dele. A gente faz as coisas mais bonitinhas na indústria. Mas na maratona a gente se permite esse tipo de coisa, inclusive usar variável global. Né? Variável global é uma coisa que é demonizada aí na vida real, digamos assim. Mas para um programa que é um arquivo só, por que não usar? É um programa totalmente autocontido, não vai se integrar com outros programas, com outros módulos, é um arquivão só, não tem por que não usar variável global. Você, inclusive, evita de ter que ficar passando parâmetro para lá, parâmetro para cá entre as funções, porque todas as funções já conseguem olhar aqueles caras ali. É um negócio totalmente autocontido, curto, que você está vendo as variáveis globais. Então, pode fazer confusão? Pode, mas assim, né? Aí você vai fazer confusão se você for desajeitado, se você for atrapalhado tipo eu. Senão você vai fazer as coisas do jeito certo e vai ter a vantagem de usar a variável global. Tá? Então tem essas particularidades, sim, que distinguem um pouco a programação competitiva da programação da vida real, mas que tudo facilita para a gente focar naquilo que realmente merece a nossa atenção, merece nosso foco, que é a solução algorítmica para os desafios computacionais. Tá? Eu respondi a tua pergunta, Leonardo, esclareci? Sim, foi mais a título de curiosidade mesmo, de modo algum, eu queria comparar a programação da indústria com a competitiva. Não. Tranquilo, não tem do que pedir desculpa, imagine. Obrigado pela pergunta. Eu vou só aproveitar e falar agora já da bibliografia, né, que a gente tem aqui no clube, essas referências que eu acho super legais, que vocês consultem. A gente usa mais aqui no clube essa referência 1, que é esse livro do Salim.
Não falem para ninguém, mas todos os livros estão no Dropbox do Clube de Programação. Inclusive o PDF desse livro está lá. Então vocês têm acesso aqui, porque vocês têm acesso ao nosso Dropbox, então vocês têm acesso a esse livro lá. E eu sempre recomendo o pessoal a estudar por esse livro, a princípio, tá? Eventuais, é um livro bem completo, bem compacto, com uma boa lista de exercícios para vocês praticarem cada assunto. Já está na edição 4, a gente só não tem edição 4 ainda. Acho que eles nem disponibilizaram nem o PDF da edição 4, que é o PDF que tem a edição 3. Oh, Jesus, sorry. Então, mas a edição 3 já é bem boa, e tem bastante coisa lá, e vocês podem começar por lá. Eu acho que é um bom início. Eventuais algoritmos e estruturas de dados que sejam explicados de um modo muito específico e curto e sucinto nesse livro, porque ele é um livro compacto mesmo, vocês podem ver com todos os detalhes no Cormen e nas outras referências que eu passei ali, tá? Esse livro, a referência 5, é um livro mais de introdução à programação mesmo. Para quem não sabe programar nada, ele vai ensinar bem o básico, bem devagar, bem didático, em Python, tá? É um livro bem legal. Claro, o livro do Salim, ele é voltado à programação competitiva. Então, coisas que você não vai ver aqui no livro do Salim é prova de teorema. Tá? Não vai ter as demonstrações que tem no Cormen. O Cormen é um livro muito mais completo desse quesito, porque vai ter todas as demonstrações das coisas, dos teoremas, de por que as coisas funcionam, por que dá aquela complexidade. Tudo isso é feito no Cormen. Não é feito no livro do Salim, porque ele é voltado à programação competitiva. Então, a gente explica as coisas do jeito que dá, sucintamente, tenta ser breve, fala a complexidade, bora praticar e assim vai, ok? Então, eu recomendo vocês estudarem pelo livro dos Halim, sim, todo mundo. Pega lá e se guia por lá, porque com certeza vai ajudar muito aqui no clube e na vida, tá? Eu acho ele um livro muito bom. Deixa eu voltar para os meus slides. Muito obrigado, professor. Imagine, Leonardo, à vontade. Bom, então, se você está vendo esse vídeo ou está participando da live e você não está inscrito no Clube de Programação, devidamente inscrito, isso significa preencher a planilha, você precisa se inscrever. É bom se inscrever para até poder pegar o certificado depois, né? Então, para fazer sua inscrição, você tem que me enviar um e-mail só pedindo a inscrição. E eu te inscrevo. Bem simples. A gente vai ver muita coisa aqui no clube, né? São conteúdos que são trabalhados nos problemas, como, por exemplo, estruturas de dados, grafos, técnicas avançadas de programação, geometria computacional, combinatória, teoria dos números, né, que é o fundamento aí de criptografia, algoritmos de processamento de strings, que é o fundamento dos algoritmos com os quais o pessoal trabalha quando lida com sequenciamento genético, né, esse pessoal que lida aí com bioinformática, essas coisas, trabalha muito com algoritmos eficientes para processar strings grandes, por exemplo, cadeias de DNA, que são strings gigantescas, né? Teoria de jogos, cálculo, probabilidade, matemática, de modo geral, tudo isso vai aparecer aqui no Clube de Programação, tudo isso é cobrado nas competições de programação, tá? Todo mundo é bem-vindo aqui no clube, mesmo calouros, mesmo iniciantes, mesmo quem não faz a menor ideia do que se trata tudo isso aqui, não tem problema. Algumas pessoas não são elegíveis para competir oficialmente na maratona de programação. Mesmo assim, essas pessoas podem participar do clube porque é enriquecedor para a pessoa, para a carreira dela, profissional, participar, né, independentemente se ela vai poder competir oficialmente ou não. Cada um participa de acordo com a sua disponibilidade e seus objetivos, né? Aqui o clube a gente tenta trabalhar o mais multinível e multiobjetivo que a gente consegue, né? Então, nas oficinas vai ter problema de tudo quanto é nível. Por enquanto a gente não está conseguindo avançar nos níveis muito superiores, né? Os níveis mais avançados, a gente não conseguiu chegar lá ainda. Mas a gente tenta distribuir bem o nível das coisas entre os problemas das oficinas e dos treinos. Só que essa questão de nível também eu acho que é uma coisa muito subjetiva e muito fluida, né? É um conceito meio fluido esse negócio de nível. Assim. Eu não gosto de categorizar muito e diferenciar muito as pessoas, porque eu sempre acho que você sempre vai achar que você está num nível inferior ao que você realmente está, né?
Eu acho muito nocivo quando você pensa, nossa, esse negócio aí que tem para estudar de um problema, esse assunto é muito avançado para mim, eu não vou ver isso agora. Quando, na verdade, se você fosse estudar, talvez você visse que o negócio não é tão avançado assim, que você conseguiria estudar agora e já conseguiria ter mais um conteúdo no seu repertório. Então, não leve muito a sério essa questão do nível, não achem tanto que você é num nível muito básico, muito iniciante, porque às vezes você já está pronto para estudar alguma coisa nova, né? E o objetivo nosso é sempre que você cresça, que você evolua de nível sempre, toda semana, né? É o nosso objetivo. Então, esse conceito de nível, eu diria que a gente é multinível a ponto de trabalhar para um dia a gente nem falar em nível, tá? Que seja todo mundo junto e tudo misturado, né? A gente tem agora essa separação da hora júnior, mas isso tem prazo para acabar. A gente quer, vencendo aí o ciclo das coisas básicas de programação competitiva, acabar com isso. E as pessoas que vão entrando, que são muito iniciantes, assistem lá, fazem a jornada de iniciação, mas já entra junto com todo mundo nas oficinas, né? Os calouros, os veteranos, o pessoal que é finalista para a final brasileira, o pessoal que está participando pela quinta vez, quarta vez, que já está super experiente. A gente quer todo mundo junto e misturado. E multi-objetivo, porque a gente sabe que nem todos têm o objetivo de participar da maratona. Aqueles que querem participar da maratona, a gente vai ajudar essas pessoas a atingir esse objetivo, né? Se você quer ir bem na maratona, porque você entende a importância que isso pode ter para a tua carreira, as portas que isso pode abrir para você, o clube vai te servir. A gente quer que o clube te sirva. Então, para essas pessoas, a gente pede uma dedicação, assim, mais religiosa mesmo, né? Tente estudar todo dia, tente fazer problema todo dia, leve bem a sério os treinos. A ideia é que todo mundo gabarite todo treino, toda semana, esse é o ideal, para quem de fato quer competir e chegar na competição com condições de classificação para a final brasileira. Às vezes o teu objetivo não é ir bem na maratona, às vezes o teu objetivo é meramente o aprendizado, enfim, sei lá. Então, a gente também que o clube possa te servir de acordo com os objetivos que você traça para você mesmo, tá? A fórmula do sucesso que eu coloco aqui no clube é estudem muito, tá? Estudem os conteúdos, a gente faz uma explanação dos conteúdos sim nas oficinas, mas essa explanação é insuficiente, então sempre vá nos livros para ler sobre esses conteúdos. Não só livros, né? Tem várias páginas legais na internet, tem o Geeks for Geeks, por exemplo, tem o Code Forces, tem várias páginas legais com conteúdos de programação competitiva para vocês estudarem. Então vocês têm que estudar muito, tá? Tem que ler muita coisa. E não pode se limitar apenas aos conteúdos que são trabalhados na oficina, porque aquilo que a gente trabalha nas oficinas é uma gotinha num oceano de coisas que são cobradas nas competições de programação. Então, estudem. Estudem resoluções dos outros, não fiquem viciados no meu estilo de programar. Vejam resoluções, vejam códigos de outras pessoas na internet, sabe? Vejam códigos dos chineses, dos russos, leiam os códigos. E também coloquem os códigos de vocês, sempre no GitHub da vida, no Dropbox, né? A gente tem o Dropbox do Clube de Programação para vocês compartilharem os códigos entre vocês. Abusem dessa ferramenta, né? Estudem as resoluções dos veteranos lá. Pratiquem muito mesmo. Pratiquem. Você tem que praticar tanto com o time, para se desenvolver entrosamento, né, com o time, quanto sozinho. Você também precisa se desenvolver pessoalmente, né? Os times que eu já treinei para maratona, e os caras que foram realmente muito bons, eles treinavam pra caramba, assim, sei lá, pelo menos umas 4 horas por dia, para mais, passavam vários problemas no URI por dia, assim, faziam contest, estavam sempre fazendo contest. Esse pessoal treina muito porque é o jeito. Eu acho que a maratona de programação é uma competição muito meritocrática mesmo, né? Você vai chegar lá e os caras que forem melhores são os caras que treinaram mais. Não tem muito como ser diferente. Quanto mais tempo de treino você tiver, mais tempo de estudo, você vai se dar melhor. É fato. Não achar que o clube atrapalha. Tá? O clube exige muito, não necessariamente, né? O clube vai exigir na medida daquilo que você quer que o clube te exija. De acordo com seus objetivos e disponibilidade, o clube vai te exigir. Não ache que essas horas que você se dedica para o clube, para o treinamento, para as oficinas, vão atrapalhar a sua graduação. Eu tenho observado, aliás, já desde
de anos, né? Eu fundei o Clube de Programação na UFFS em 2013. Então aí já são 8 anos com o Clube de Programação e sendo coach de times de maratona. Eu nunca vi algum aluno assim que me dissesse que o clube estava atrapalhando nas disciplinas, muito pelo contrário. O que eu observava é que o pessoal que melhor ia no clube, que era o pessoal que se classificava para a final brasileira e tal, era justamente essas pessoas que iam melhor no curso também, que tiravam as notas mais altas no curso, que faziam os trabalhos melhores no curso, né? Os cursos de computação, às vezes, têm uma carga de trabalho muito grande, assim, né? De trabalhos de implementação de coisas que você tem que fazer. E o que eu observo é que o pessoal que faz parte do clube, como a gente aprende a ser um programador melhor, esse pessoal, eles acabam fazendo esses trabalhos das disciplinas muito mais rápido, porque eles codam mais rápido, eles codam mais certo, de primeira, né, enquanto, sei lá, o seu colega está levando 2 semanas debugando um código super lixo, que ele está tentando fazer para um trabalho de uma disciplina, código cheio de bugs, cheio de problemas, gigantesco, né, 1000 linhas, você senta a bunda na cadeira e em uma tarde coda um código de 200 linhas e está feito o trabalho da disciplina, né, em uma tarde. Eu já vi isso acontecer várias e várias vezes. Tá? O pessoal do clube geralmente é um programador mais perfectivo, mais correto, sabe codar rápido, sabe codar certinho, sabe codar sem colocar bug no código, e meia tarde você mata um trabalho que o seu colega, que não é do clube, leva 2 semanas para fazer. Então eu não acho que o clube atrapalhe o curso, muito pelo contrário. Outra dica que eu dou para vocês aí da fórmula do sucesso é não deixar se intimidar. Tá? O clube pode parecer assustador, pode parecer desafiador. Se você está assistindo a parte 1 da oficina e você é muito iniciante, talvez seja um pouco assustador o que a gente faz lá. Tá? Eu sei que teve alguns de vocês que estavam na parte 1 hoje e, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Não estou entendendo nada. Eu trabalho com programação há tantos anos, fui ver a oficina hoje dos ATs que eu entendi bolhufas, me perdi um monte. Pois é, normal. O começo sempre é muito desconfortável. Eu, por exemplo meu pessoal, tá? Para lidar um pouco aí com certos problemas que eu estava quase começando a ter de ansiedade e estresse, né, por conta do meu trabalho, eu comecei recentemente a fazer yoga. Super recomendo, tá? Quem quiser fazer yoga é muito legal. E, assim, é sofrido. A gente acha que sabe andar, a gente acha que tem perna, a gente acha que tem força, né? Você vai fazer yoga, você fica numa postura lá do yoga e você fica tremendo, feito uma vara bamba, fica dolorido o resto do dia, né? Porque parece que você não tem perna, ou que você nunca soube usar a tua perna, ou você não tem força, parece que você não tem musculatura para fazer aquilo lá. É super desconfortável no começo, claro, né? Mas com o tempo você vai pegando o jeito, né? As coisas vão acontecendo e você vai sabendo lidar com aquilo. Né? No clube é a mesma coisa, tá? Não se deixe intimidar no começo. Talvez agora que alguns de vocês são muito, muito iniciantes, talvez agora eu recomendaria assistirem apenas a Hora Júnior. Tá? Mas tão logo a gente comece a avançar na Hora Júnior um pouquinho, eu diria, assista a oficina inteira. Mesmo as partes que você não está entendendo nada. Porque aquilo que você acha que você não está entendendo agora, depois, quando você for estudar aquele conteúdo, essas coisas que você já viu, que ficaram na sua cabeça em algum lugar, só que sem ter onde grudar, porque a informação gruda na cabeça quando ela tem algo em que grudar, né? A nossa memória ela é associativa. Então, essas coisas começam a achar os seus lugares e tudo começa a fazer sentido. Você começa a lembrar de coisas que você viu na oficina, de exemplos, às vezes uma figura, uma explicação em alguma coisa, assim. Começa tudo a, parece que voltar, assim, fazer sentido e você entende aquele conteúdo até mais rápido. Então, não pule em partes da oficina, mesmo as partes que você acha que não está entendendo. Tá? Saia da sua zona de conforto. Em resumo, é isso. Né? Bom, eu acho que não vai dar tempo de a gente fazer um primeiro código na hora júnior de hoje. Não tem problema. Professor, tem como falar rapidinho sobre a questão de idade lá e as condições para participar? Elegibilidade? Né? Tem. A gente pode ver daqui a pouquinho. Tá? Eu vou marcar para falar disso rapidinho. Sim. A questão da elegibilidade, né? Nada, imagina. Esse blá 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 todo meu introdutório são coisas que volta e meia falo nas oficinas, e a ideia de ter isso gravado uma vez é para eu evitar ficar repetindo esse blá 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 volta e meia na oficina, tá? Então,
não é blá blá blá, são coisas importantes. Né? Essa frase está lá no livro dos Halim, aquela referência 1 da página do clube, para vocês observarem, né, que o nosso objetivo, que o objetivo com a programação competitiva não é que vocês sejam bem versados em programação competitiva. Esse não é o verdadeiro objetivo, ele é só um meio. O verdadeiro objetivo que a gente quer é produzir ao redor do mundo cientistas da computação e programadores que estejam muito mais preparados para encarar os desafios que a gente tem de problemas, né, em ciência da computação, em pesquisa em ciência da computação, e muito mais preparados também para produzir software melhores no futuro. Então, é isso que a gente quer. Formar vocês profissionais melhores, mais completos, para encarar aquilo que a gente de fato tem no mercado de trabalho e na academia. Tá? Deixa eu mostrar rapidinho esses placares aqui. Eu ia mostrar... dá tempo, vai. Para vocês terem uma noção assim, de como que é a competição. Eu já falo também, vou aproveitar e falar da questão da elegibilidade, entrando aqui no site da maratona. Acho que tem regras aqui. Inscreva-se, tá vendo? Não. Como participar? Não. Sobre... Tinha um link que era... regras. Então, informação dos times. Aqui. Então, se você já participou de 2 finais mundiais, você não é elegível. Se você já participou de 5 vezes da maratona de programação, você não é elegível. Agora, se você iniciou os seus estudos universitários, quer dizer, o ano em que você entrou em alguma graduação universitária no sistema de computação pela primeira vez na vida, se esse ano for 2015 para frente, for 2015 para trás, e se você nasceu em 96 ou para trás, ou em anos anteriores, você não é elegível. Veja que é um E para não elegibilidade. Caso contrário, você é elegível. Então, quer dizer que os critérios de elegibilidade, que é ter nascido de 2016 para frente, ter nascido de 97 para frente, e ter iniciado a sua primeira graduação de 2016 para frente, você pode quebrar pelo menos um desses critérios. Só não pode quebrar os 2, ok? Para sua elegibilidade. Esses anos são atualizados, são incrementados toda a edição da competição. Então, isso aqui é o que valia para 2020. Para 2021, então você tem que ter começado a sua graduação de 2017 para frente, ou você tem que ter nascido de 98 para frente. Tá? É o critério para a sua elegibilidade para participar da competição. Senão você não é elegível, não pode participar. Tá bem? Aqui na maratona, na página da maratona, deixa eu pegar um placar da última final brasileira, pra vocês terem noção de como é que é a brincadeira, tá? Rapidinho. Eu tenho 6 minutos para concluir meu blá blá blá. Final de 2019, né? A gente até já viu esse placar hoje lá na parte 1 da oficina. Então, a gente teve o time da USP se classificando em primeiro lugar, 10 balões, os caras conseguiram fazer 10 problemas em 5 horas de prova. Unicamp, Federal de Pernambuco, o UNB, o FMG, o USP São Carlos, Federal do Ceará, Federal de Goiás. Veja que todas as instituições distintas, né? Quer dizer, não tem repetição de instituição por enquanto aqui. É só aqui que repete a USP São Carlos, ó. Então você pode, que é uma outra instituição, né? USP São Carlos, USP são instituições diferentes na competição. Isso é bem legal, assim, a gente percebe que a maratona é bem competitiva no Brasil. Você vai vendo um placar da final brasileira, você já percebe que chega no momento, ó, dos 58 competidores, só 36 conseguiram fazer pelo menos 4 balões. Os demais fizeram de 0 a 3 balões, tá? E assim vai, ok? É o jeitão. Mostrar para vocês rapidinho o placar desse ano, da primeira fase, que a UTF se classificou. É muito legal. Primeira fase de 2020. Placar final.
Aqui o placar do Brasil inteiro, com 700 e cacetada times participando, né, quando junta todo mundo. O primeiro colocado, dos 15 problemas, fez 10. Foi o time da Unicamp. Eu não sei ler esse nome. Enfim, os nomes dos times são hilários, né? Vocês podem ver. Aqui no Paraná, então, em primeiro lugar ficou o time da UFPR, o Shall Not Can't Stay, com 6 balões. E em segundo lugar, a gente, né, do Programadores Continue, com 4 balões. Aqui, então, foram os 2 times classificados para a final brasileira. Tá? A gente teve times de Ponta Grossa, Toledo, a UP participou também, o Unoeste, o EM, o EL, o Unicentro, né? Todas as instituições participaram aqui no Paraná. Esse é o placar aqui do Paraná. Bem legal. Aqui está o ICPC, página do ICPC, o último placar deles, da final mundial de 2019. Está aqui, né? A Rússia ganhou, eles ficaram aí com 10 balões, em segundo lugar o MIT, com 9 balões, Japão, 9 balões, terceiro lugar, Varsóvia com 8 balões, os 4 primeiros colocados, medalhas de ouro, aí vem as medalhas de prata e as medalhas de bronze. Tá? É bem legal a final mundial do ICPC, vale a pena de acompanhar, assim, bem divertido. Tem a OBI também, que é não é exatamente uma competição de programação, uma prova de programação com um formato similar à programação competitiva, que é para estudantes de ensino médio, mas no primeiro ano de graduação você pode participar da modalidade universitária, então vale a pena também ficar de olho na OBI. Você participa individualmente, não participa em time, tá? A gente tem alguns membros do clube de programação que entraram no clube, mas são do ensino médio, são do Bom Jesus, por exemplo, e que estão treinando para a OBI, tá? Pra vocês saberem. Aqui o nosso Instagram do clube, que eu acho que todo mundo já está lá, né? Aqui a página do clube, que vocês já sabem. E, bom, o que eu queria mostrar para vocês é isso, dos links. Ok. Deixa eu comentar rapidinho. Bom, vocês devem ter lido lá o arquivo readme.txt, né? Então eu peço que quem não leu, leia. Qualquer dúvida que tiver, pergunta lá no grupo nosso no Telegram. Todo mundo, a gente pede que esteja no grupo no Telegram do Clube de Programação e na lista de discussão nossa que a gente tem lá no Google Groups, né? Então todo mundo precisa entrar nesses canais. Eu só quero comentar uma coisinha rápida aqui sobre a planilha, tá? Tá na internet, né? Ok. Sobre a planilha. Vocês preencheram essa aba aqui, inscrição. Eu esqueci de criar a aba referente à semana de hoje, tá? Mas eu vou criar, assim que possível, a aba referente à semana que começa hoje, né? Essas semanas começam na terça-feira e vão até segunda-feira. E a ideia é que vocês, na semana, na planilha, vocês preencham a presença, sempre registrem a presença sua na oficina, mesmo que você tenha participado só da hora júnior, tá? Então, coloca lá, registra a tua presença na oficina e preencha também o teu resultado no treino. Tá? A gente vai começar a partir da próxima semana, dessa semana que começa hoje, né? Vai ter 2 treinos separados, o treino normal e o treino específico da hora júnior. Então, para a hora júnior, coloca um xizinho nos problemas que você fizer, por enquanto. Tá? Depois, nos treinos normais, a gente quer que você também comece a simular as condições da competição, comece a se reunir com o teu time online, se reunir, né? Para fazer o treino no tempo de prova previsto, e aí você registra, inclusive, os tempos em que os problemas passaram, tentando simular o placar mesmo do treino. Eu vou comentar sobre isso com mais detalhes na hora júnior da semana que vem, tá? Eu não consegui concluir tudo que eu tinha programado para a júnior de hoje, mas não tem problema. O importante justamente é a gente ter esse primeiro contato, mencionar um pouco como são as coisas. Então, tudo isso, depois a gente ensina mais direitinho como faz para preencher a planilha. Por hora, o que vocês precisam saber tem a planilha, vocês têm que se inscrever, e na aba referente a essa semana que vai ser criada ainda hoje, preencha a sua presença na oficina,
Mesmo que você esteja assistindo essa oficina gravada, né, mesmo que você não esteja conosco aqui ao vivo, não tem problema, preencha a sua presença para você ter o certificado depois. E faça um xizinho em todos os problemas que você conseguir passar ao longo da semana. Por enquanto, é só o que vocês têm que saber. Depois eu vou entrar em mais detalhes sobre como funciona essa planilha. Tá bom, pessoal? Bom, eu encerrei o que eu tinha para falar por hoje. A gente, na próxima Hora Júnior, vai entrar em um pouco mais de detalhes sobre essa questão da planilha, e vai fazer nossos primeiros problemas de programação competitiva. Então, a gente vai escrever o nosso primeiro código, nosso primeiro probleminha que a gente vai resolver. Então, a gente vai fazer isso na semana que vem. Mesmo assim, vocês já têm um conjunto de problemas que está elencado para o treino específico da Hora Júnior para essa semana. Então, se você tem alguma noçãozinha de programação, sabe alguma coisinha de programação, você já pode fazer esses problemas, brincar um pouquinho, se bater, tomar um monte de wrong answer, presentation error e os nãos dos mais variados tipos que o Uri possa te dar. É legal vocês brincarem um pouquinho antes da gente começar a fazer as coisas aqui na oficina. Vai ser bem divertida essa primeira experiência de vocês com a programação competitiva, antes de vocês terem sequer visto, né, um exemplo de um código sendo feito por mim. Então, tentem brincar pela primeira vez, exceto, claro, né, se você não sabe nada de programação, aí você pode, talvez, estudar algum material para aprender, estudar, por exemplo, aquele livro do Zell, que eu passei, que é referência 6, que é 6 não, 5, né, esse livro bem introdutório, que ensina a programar em Python. Você pode, talvez, então, estudar esse livro e tentar brincar um pouco com os problemas lá do Uri. Mas se você já tem algum conhecimento, tente brincar direto lá com os problemas que estão elencados. São esses problemas aqui que estão na página, tá? Para o treino júnior, então, os problemas de A a Q, um monte de problemas, mas eles são muito simples. Veja até onde você consegue ir, faça bem livre, de acordo com a sua disponibilidade mesmo, veja o que você consegue fazer desses problemas. E para o pessoal que já está treinando sério, né, tem o treino normal, que é esse treino desse contest que aconteceu no AT-Coder. Então tá aqui o conjunto de problemas, você entra lá, são 6 problemas, para todos eles tem os helps, né, o editorial, para vocês verem depois que terminar a competição simulada, daí você olha o editorial e tenta fazer individualmente, daí sem o time, tenta passar o problema para tentar estudar aquele conteúdo mesmo e aprender e crescer um pouquinho mais, né? O nosso objetivo é sempre crescer um pouquinho mais, mas isso eu também vou explicar na semana que vem, né? Como a gente usa os treinos e o formato multinível dos treinos para trabalhar essa questão da evolução semanal de vocês, tá? Não adianta nada passar uma semana e você fazer um monte de problemas, só que era tudo problema do tipo que você já sabia fazer, então você não cresceu nada. O que a gente quer é forçar vocês em alguma coisa nova, que vocês se batam um pouquinho, mas que vocês cresçam, que vocês aprendam algo novo, que vocês estudem algo novo e consigam passar uma coisa que até semana passada vocês não conseguiram passar. Então esse é o nosso objetivo, tá? São 18h04, estou um pouquinho atrasado, peço desculpas aí, mas eu agradeço de coração a todos que ficaram até o final, né? Eu estou me colocando à disposição de vocês naquilo que eu puder ajudar, mas tentem também contar muito uns com os outros, né? Se ajudar bastante lá no grupo no Telegram, na lista, discutam bastante as coisas entre vocês. Esse é o objetivo do clube, deve ser um clube mesmo, que as coisas dependam cada vez menos de mim e cada vez mais de vocês. Vocês façam a roda girar. E é isso, pessoal. Alguém tem algum comentário final, alguma pergunta final? Deixa eu ver no chat se alguém perguntou alguma coisa. Professor, não usando essa bondade. Por exemplo, eu, pela questão de elegibilidade, me encontro fora pelos 2 sentidos, tipo, já não é o primeiro curso que eu estou fazendo. Vocês mencionaram na parte 1 lá, o rapaz brincou, você está na parte errada, tá no café com leite, né? Sim. Eu gostaria de saber como que funciona isso e se as outras competições também têm, porque, logicamente, por mais que vai me preparar para o mercado de trabalho, competição é um estímulo a mais, né? Tem toda aquela questão de trabalho em grupo. Uhum. Bom, a maratona tem café com leite só na final brasileira, né? Então, na final brasileira, você pode se inscrever como café com leite, daí a inscrição é livre, o placar é separado, só que para times café com leite, a gente não consegue recurso para você viajar para a final brasileira, né? A gente consegue recurso só para os times que vão competir oficialmente, que a gente consegue pagar passagem, a gente consegue hotel e tudo, né?
Aí os times que não estão classificados, que vão participar com o Café com Leite, daí tem que acabar arcando com os próprios custos. No modelo agora que vai acontecer, online, que esse online meio sim presencial, né, não tem a possibilidade do Café com Leite, porque isso poderia, inclusive, levar a problemas de aglomeração, fraudes também, né? Então, no online não está permitido o Café com Leite. Outras competições ocorrem, tem contest direto, né, no Podforces, no URI, no Eticoder, no CATIS, no Online Judges, que ocorrem. Tem competições também que, às vezes, instituições promovem, às vezes tem a maratona da USP, que você pode até ir lá em São Paulo e fazer lá presencialmente, tem a maratona da UFMG, maratona mineira de programação, um evento super grande, bem consolidado. Tem várias maratonas, assim, paralelas, que acontecem, e aí essas competições não têm critério de elegibilidade, né, você pode participar à vontade, e também pode ser legal. Na OBI não tem como participar sendo Café com Leite, a OBI é mesmo só para estudantes de ensino médio ou primeiro ano de graduação. Então, basicamente é assim que funciona o Café com Leite. Pode falar. O professor poderia disponibilizar esses sites que o professor falou para a gente poder dar uma olhada para praticar, para poder estudar? Sim, sim, com certeza. Eu vou. Bom, a gravação está lá, vai ser colocada na página, né? Mas os links eu vou colocar também, porque acho que hoje na página não tem link para maratona, para CPC, para essas coisas. Então eu vou colocar tudo lá sim. Obrigado, Rogério. Mas alguém quer falar alguma coisa? Pedir alguma coisa? Vou anotar aqui para não esquecer. Mais alguém? Não? Ok, pessoal. Então a gente encerra por aqui a oficina de hoje, a nossa primeira hora júnior. Tenham todos uma boa semana, né? Um bom resto de semana, bons estudos. Tentem fazer o treino, tentem se divertir um pouco, brincar, passar um pouco de raiva, né? Poxa, eu achava que sabia programar e tô aqui me batendo com uma coisa tão simples que não sai do lugar, mas é assim mesmo, faz parte. Tá? Então, divirtam-se. Tá bom, pessoal? Muito, muito obrigado. E a gente vai se falando, ok? Tchau, tchau. Tchau, professor. Valeu. Tchau, tchau.